A gigante que parecia invencível. Quem nunca teve um Nokia? Um pequeno bloco de plástico e metal que parecia indestrutível. Um telefone que caía, batia, afundava, mas nunca morria. Era mais do que um aparelho. Era um símbolo, um emblema de confiabilidade, de simplicidade, de domínio absoluto sobre o mundo móvel. No início dos anos 2000, quando celulares ainda eram luxo, o nome Nokia representava o futuro. Em cada bolso, em cada mão, havia um pedacinho do Império Finlandês, que dominava mais de 40% do mercado mundial. A marca era onipresente. Seus toques polifônicos ecoavam em ruas, escritórios e lares. Seu design, sólido e austero, refletia a personalidade do norte europeu, funcional, elegante, quase indestrutível. Ter um Nokia era um ato de confiança. Era carregar no bolso algo que parecia eterno. Naquele tempo, parecia impossível imaginar um mundo sem a Nokia. Ela não apenas fabricava celulares. Ela definia o que significava ter um celular. Mas a história da tecnologia é implacável. Ela não perdoa quem para, quem hesita, quem acredita ser insubstituível. A Nokia, a gigante que parecia invencível, começou a ruir no momento em que acreditou estar segura demais. Sua queda não começou com o surgimento de um novo concorrente, mas com o silêncio interno de quem acreditava que o trono era eterno. O erro da Nokia não foi técnico, foi psicológico. Enquanto o mundo mudava, ela se mantinha imóvel, convencida de que sua fórmula ainda era perfeita. E quando a revolução chegou, não veio com o som de um trovão, mas com o toque suave de uma tela. Em 2007, o iPhone da Apple redefiniu o que era um telefone. O futuro deixava de ser feito de botões e antenas e passava a ser moldado por software e experiência. O mundo não queria mais aparelhos, queria conexões. Não procurava mais durabilidade, mas liberdade. E a Nokia, o titã que dormia em pé, não percebeu o terremoto que acontecia sob seus pés. A história da Nokia é uma das mais fascinantes tragédias corporativas da era moderna. Uma empresa que construiu impérios, que inspirou gerações e que, de repente, viu sua própria grandeza se tornar um peso, porque quanto maior o poder, mais difícil é enxergar o perigo. E quanto mais alto o pedestal, mais dolorosa é a queda. A pergunta que ecoa desde então continua sem resposta definitiva. Como uma marca que simbolizava confiança, inovação e domínio absoluto pôde desaparecer quase por completo? O que aconteceu com a Nokia? A resposta não está apenas em suas decisões tecnológicas, mas em sua mente coletiva, em sua cultura, em sua arrogância, em seu medo. A queda da Nokia não foi apenas sobre celulares. Foi sobre a cegueira que o sucesso causa. Sobre como a grandeza, quando não é questionada, se transforma em armadilha. Acreditava que o mundo giraria em torno dela. Mas o mundo não espera. Ele muda. E quem não muda com ele, desaparece. O auge e o erro invisível. Nos anos 2000, a Nokia era o centro do universo móvel. Nenhuma marca chegava perto do seu poder, da sua presença e da sua reputação. Ela vendia centenas de milhões de aparelhos por ano, ditava tendências, moldava comportamentos e parecia controlar o próprio futuro. Era mais do que líder de mercado. Era o padrão pelo qual todas as outras eram medidas. E quando se chega a esse ponto de domínio, algo sutil começa a acontecer. O conforto se disfarça de segurança, e a segurança se transforma em cegueira. Dentro das paredes de vidro e aço de sua sede na Finlândia, a Nokia vivia uma espécie de ilusão coletiva. Sua cultura interna, antes movida pela ousadia, começou a se fechar em torno de si mesma. Decisões demoravam, as hierarquias cresciam. O espírito inovador cedia espaço à burocracia. O sucesso criara um sistema onde discordar era perigoso e questionar era interpretado como falta de lealdade. A Nokia, que um dia havia conquistado o mundo com coragem e velocidade,
Começava a se tornar prisioneira da própria grandeza. Ela ainda acreditava que sua força estava no hardware, na robustez, no design, na durabilidade. Mas lá fora, um novo tipo de revolução já se desenhava. O futuro estava migrando para o software, para o ecossistema, para o invisível. Enquanto engenheiros discutiam antenas e teclados, outros criavam universos inteiros dentro de sistemas operacionais. O celular deixava de ser um produto e se tornava uma experiência. E a Nokia, sem perceber, começava a perder o fio da própria história. A autoconfiança é um veneno lento. Por fora, ela parece convicção. Por dentro, é paralisia. Acostumada a vencer, não conseguia enxergar que o jogo estava mudando. Ela acreditava que a liderança era uma espécie de escudo, que o tamanho da marca a protegeria de qualquer ameaça. E foi justamente essa crença que a enfraqueceu. Quando uma empresa acredita que não precisa mudar, o fim já começou. As reuniões da Nokia, segundo relatos de ex-executivos, eram cheias de tensão velada. Ninguém queria ser o mensageiro do fracasso. Ninguém queria dizer que o Symbian, seu sistema operacional, já parecia ultrapassado. As notícias ruins ficavam presas nos corredores médios da hierarquia, enquanto os diretores seguiam confiantes de que tudo estava bem. A gigante finlandesa, símbolo de disciplina e precisão, começou a perder sua maior virtude, a capacidade de ouvir. É como um rei cercado de conselheiros que só dizem o que ele quer ouvir. Aos poucos, o império se isola, acreditando ser imune à mudança. E quando o perigo chega, já é tarde. O auge da Nokia foi também o início de sua queda, um ápice tão brilhante que ofuscou os sinais de alerta. Ela ainda parecia invencível, mas o futuro já estava batendo à porta. Um futuro que não tinha mais teclas, nem antenas, nem certezas. Um futuro moldado por telas, softwares e ideias. No entanto, dentro da Nokia, o sentimento ainda era de orgulho. E talvez esse tenha sido o erro mais humano de todos, porque o sucesso não ensina humildade, ensina confiança. E para uma gigante que havia conquistado o mundo, admitir vulnerabilidade era inconcebível. Assim, enquanto celebrava recordes, a Nokia plantava as sementes do próprio declínio. Sementes invisíveis, silenciosas, que germinariam rapidamente quando o vento da mudança soprasse. E ele estava prestes a soprar com força. A chegada do iPhone e o colapso da arrogância. O ano era 2007. Em um palco simples, um homem de camiseta preta segurava um aparelho que parecia inocente. Steve Jobs, com sua calma calculada, apresentava ao mundo o primeiro iPhone. Ele não falava de tecnologia, mas de revolução. E enquanto o público aplaudia, um novo futuro estava sendo desenhado. Um futuro que a Nokia não quis enxergar. Naquele momento, a empresa finlandesa ainda era a soberana absoluta do mercado. Suas vendas batiam recordes. Seus executivos celebravam resultados e seu sistema Symbian dominava o planeta. Quando viram o iPhone pela primeira vez, muitos dentro da Nokia riram. Chamaram-no de brinquedo caro, de moda passageira, de uma ideia sem escala. Afinal, quem trocaria teclas confiáveis por uma tela sensível ao toque? Quem pagaria mais caro por algo que parecia frágil e experimental? A arrogância é sutil. Ela não se revela com gritos, mas com sorrisos de desprezo. A Nokia acreditava que tinha tempo, que o mercado voltaria a se ajustar a seu ritmo, que o mundo não se moveria sem ela. Mas o iPhone não era um produto, era uma plataforma, um portal para um novo tipo de vida digital. Enquanto a Nokia via celulares, a Apple via ecossistemas. Enquanto a Nokia aperfeiçoava o que já existia, a Apple inventava o que ainda não havia sido imaginado. E em silêncio, o mundo mudou. Em poucos anos, o iPhone e o Android redefiniram o que significava estar conectado. O telefone deixou de ser um objeto e passou a ser uma extensão da mente humana.
A interface simples, o toque fluido, as possibilidades infinitas de aplicativos criaram um novo padrão de desejo. O usuário não queria mais apenas ligar, queria sentir, criar, compartilhar. Queria um universo dentro do bolso. Enquanto isso, dentro da Nokia, o desespero crescia. O Symbian, seu sistema operacional, parecia cada vez mais pesado e antiquado. Adaptá-lo para telas sensíveis ao toque era como tentar transformar uma locomotiva em um avião. A empresa tentava inovar, mas a inovação já não cabia em sua estrutura. Cada decisão exigia aprovações, relatórios, reuniões intermináveis. O mundo girava rápido demais para um gigante que ainda pensava com o peso da lentidão. A Apple, em poucos anos, fez o impensável. Transformou o telefone em símbolo de status, design e emoção. A experiência substituiu a durabilidade. O software superou o hardware. O luxo passou a ser digital e não físico. Enquanto isso, a Nokia continuava tentando provar que seus aparelhos eram mais resistentes, suas baterias mais duradouras, seus preços mais acessíveis. Mas o consumidor já havia mudado. Não se tratava mais de resistência, tratava-se de pertencimento. A Nokia estava jogando xadrez, enquanto seus concorrentes jogavam um jogo totalmente novo, o da experiência. A Apple e o Google não vendiam produtos, vendiam ecossistemas. Venderam a ideia de que o futuro cabia na palma da mão e que com um simples toque você podia controlar o mundo. A Nokia tentou reagir, mas sua resposta chegou tarde demais. Em questão de poucos anos, a distância entre a líder e os concorrentes se tornou abismo. A empresa que um dia definira o padrão, agora o perseguia. A que ditava as regras, agora lutava para entender o novo jogo. O colapso da arrogância não foi uma explosão. Foi um silêncio. Um silêncio que cresceu a cada trimestre, a cada relatório, a cada aparelho esquecido nas prateleiras. O que derrubou a Nokia não foi o avanço da Apple, foi o seu próprio orgulho. Porque no mundo da inovação, o sucesso é sempre o primeiro passo para o fracasso, se ele não vier acompanhado de humildade. A Nokia acreditou que era intocável. Mas o mundo digital não tem respeito por glórias passadas. Ele recompensa apenas quem tem coragem de recomeçar do zero. As tentativas desesperadas e o fim da era. Quando o império começou a ruir, a Nokia ainda acreditava que poderia se reinventar. Havia dinheiro, talento e uma marca poderosa. O problema não era o que a empresa tinha, mas o que ela já não era capaz de enxergar. Enquanto o mercado se transformava em um tabuleiro dominado por sistemas operacionais, aplicativos e experiências conectadas, a Nokia insistia em lutar uma guerra que já não existia. E quanto mais tentava recuperar o que havia perdido, mais se afastava daquilo que a tornara grandiosa. A parceria com a Microsoft foi a última cartada de uma gigante em queda. Em 2011, o acordo foi anunciado como o início de uma nova era. A união de duas potências parecia promissora. De um lado, o peso industrial e a tradição da Nokia. Do outro, o domínio de software e a força da Microsoft. Mas na prática, a fusão era o encontro de dois mundos cansados, duas empresas que haviam demorado demais para mudar. O sistema Windows Phone nasceu com ambição, mas sem apelo. Era bonito, funcional, mas chegou tarde demais para competir com o Android e o iOS. Enquanto a Apple e o Google construíam ecossistemas vibrantes e abertos, a Nokia e a Microsoft tentavam impor um modelo que o público já não queria. O resultado foi previsível. As vendas despencaram, a identidade da marca se perdeu. Os consumidores já não sabiam o que a Nokia representava. Era uma fabricante de hardware, uma empresa de software, um símbolo do passado tentando se encaixar no presente. O nome, antes sinônimo de inovação, começava a carregar o peso da nostalgia. Nos bastidores, o clima era de desespero.
Cortes de funcionários, demissões em massa, divisões fechadas. A empresa que havia sido orgulho nacional da Finlândia tornava-se um exemplo de como a arrogância corporativa pode destruir uma cultura inteira. Relatórios internos revelavam o que já era evidente. A liderança estava desorientada, dividida, sem rumo. Alguns queriam apostar em um novo sistema próprio. Outros insistiam em manter o acordo com a Microsoft. Mas o tempo, o inimigo mais implacável da era digital, não esperava. Em 2014, a venda da divisão de celulares para a Microsoft marcou o fim de uma era. O anúncio foi acompanhado de lágrimas e silêncio. O CEO da Nokia, Stephen Elop, encerrou o discurso com uma frase que se tornou símbolo de arrependimento corporativo. Não fizemos nada de errado, mas de alguma forma perdemos. Essa frase, simples e trágica, resume o colapso de uma mentalidade. Porque no mundo dos negócios, não errar não é o bastante. É preciso mudar, e mudar antes que seja tarde. A Nokia não foi destruída pela concorrência, mas pela própria hesitação, pelo medo de abandonar o passado que lhe dera sucesso, pela incapacidade de imaginar o futuro antes que ele chegasse. Era como um navio poderoso, com casco de aço e motores potentes, mas incapaz de ajustar o leme quando o vento mudou. O naufrágio não foi súbito, foi lento, previsível e silencioso. E, no entanto, há uma ironia nessa queda. Mesmo em sua derrota, a Nokia deixou uma lição que ecoa até hoje. A de que nenhuma marca, por maior que seja, é eterna. E de que a inovação não nasce da força, mas da vulnerabilidade, da capacidade de duvidar, de questionar, de se reinventar. Quando a Nokia foi vendida, não morreu apenas uma empresa. Morreu um símbolo, e com ele, uma era inteira da tecnologia móvel. Mas, de certa forma, o espírito da Nokia ainda vive. Nos laboratórios de outras empresas, nos engenheiros que aprenderam com seus erros, nas startups que entenderam o valor da adaptação. A história da Nokia é um lembrete de que até os gigantes podem tropeçar e que o futuro pertence não aos que foram os primeiros, mas aos que nunca deixam de aprender. O preço da arrogância e da lentidão. A queda da Nokia não foi apenas o fim de uma empresa, mas o reflexo de um comportamento que se repete em todos os lugares onde o sucesso é visto como algo permanente. A história da Nokia é o retrato de uma verdade desconfortável. O que destrói os impérios não é a fraqueza, mas o orgulho. Quando a confiança se transforma em arrogância, o futuro se torna invisível. E quando a lentidão se disfarça de prudência, a ruína já está a caminho. Durante anos, a Nokia acreditou que seu tamanho era sua força. Mas o que parecia fortaleza era, na verdade, uma prisão. A cultura que um dia incentivou inovação passou a valorizar segurança. A empresa que um dia ousou desafiar gigantes passou a temer o erro. E aos poucos, o medo substituiu a curiosidade. A lentidão substituiu a coragem. A empresa que havia ensinado o mundo a se comunicar perdeu a capacidade de se comunicar consigo mesma. O mais trágico é que a Nokia tinha tudo. Tinha engenheiros brilhantes, recursos infinitos, presença global e uma legião de consumidores fiéis. Mas faltou algo que nenhuma tecnologia pode substituir: humildade. Humildade para admitir que o mundo havia mudado, que o sucesso de ontem não garantia o de amanhã, que a grandeza é efêmera quando não é acompanhada de reinvenção. Quantas empresas hoje vivem o mesmo dilema? Quantas acreditam que são intocáveis, que o tempo está ao seu lado, que o público nunca vai deixá-las? O mesmo erro que destruiu a Nokia ainda ecoa em corporações, governos e pessoas que confundem estabilidade com eternidade. O sucesso é como um castelo de areia, belo, mas vulnerável. Ele se desfaz não por falta de glória, mas por falta de movimento.
A Nokia acreditou que poderia ditar o ritmo do mundo, mas o mundo ditou o ritmo para ela. E quando percebeu, era tarde demais. O mercado havia migrado, os consumidores haviam mudado, as prioridades haviam se transformado. O que antes era um império, agora era uma lembrança. A lentidão cobrou seu preço, e o preço foi a própria existência. No entanto, há algo de poético nesse desfecho, porque a Nokia, em sua queda, deixou uma herança. Mostrou que nenhuma marca está acima da mudança, que nenhum legado é grande o bastante para resistir à estagnação, que a tecnologia, por mais poderosa que seja, ainda depende da visão humana para sobreviver, e que a verdadeira ameaça para qualquer gigante não é a concorrência, mas o conformismo. A Nokia é como um farol apagado, um símbolo que ainda inspira, mas que também adverte. Ela nos lembra de que a história é feita de ascensões e quedas, e que o brilho de uma era pode desaparecer com a mesma velocidade com que surgiu. A verdadeira lição da Nokia não é sobre celulares, é sobre a natureza da arrogância, a armadilha do conforto e a ilusão da permanência. O mundo não destrói os que falham, ele destrói os que param. E a Nokia parou. Parou de ouvir, parou de ousar, parou de se reinventar. E quando finalmente tentou correr, o futuro já havia dobrado a esquina. A gigante que parecia invencível ficou para trás, não porque perdeu a força, mas porque perdeu o tempo. E no universo da inovação, o tempo é o bem mais precioso que existe. Assim, sua história se encerra não com uma explosão, mas com um eco. Um eco que ainda ressoa, lembrando a todos que o sucesso é uma miragem e que a única forma de permanecer no topo é continuar se movendo, porque a verdadeira força não está em nunca cair, está em nunca parar de mudar.